Singen, Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Módulo comercial. O Singen é um aplicativo Windows semelhante ao Word, Excel, Access. E o mesmo se divide em módulos que são eles: cadastramento, comercial, administrativo e financeiro. O Singen possui cadastros, tabela de preço, pedido de compras, pedido de vendas, que seria pré-venda, conferência, vendas, inventário de estoque, contas a pagar, contas a receber, contrato, previsões de despesas e fechamento de caixa. Pedido de compra. O pedido de compra ele tem duas funções para o nosso sistema. Ou ele é um pedido de compra, ou seja, nós faremos, é uma forma de você registrar o pedido daquela mercadoria direto do seu fornecedor ou do fabricante, no qual o mesmo cria como é que eu posso dizer, uma previsão de chegada daquela determinada mercadoria. Ou ele pode ser simplesmente uma cotação. Bom, o formulário de pedido de compra ele é muito fácil de ser preenchido, pois nós temos uma barra de navegação que nós já conhecemos, temos a barra de localização, no qual eu posso ordenar por ordem de emissão, posso localizar pelo número do documento, posso localizar pelo código do fornecedor, posso localizar pela razão social do fornecedor e automaticamente ele já retorna para a localização por emissão. Existe uma barra de movimentação no qual nós conhecemos algumas ferramentas, que seria para adicionar um novo registro, ou seja, um novo pedido de compra. Tem uma ferramenta de edição, caso eu queira acrescentar algo. Tem uma ferramenta de gravação do registro, caso tenha sofrido algum tipo de alteração. Posso cancelar uma alteração que porventura tenha feito no momento. Não existe mais a ferramenta de excluir, porque na verdade o pedido de compra a gente não pode excluir, e sim cancelar. Eu posso cancelar um pedido de compra quando aquele pedido não é mais efetuado, ou por algum tipo de desistência. Existe a ferramenta que é justamente para confirmar o pedido. Então, quando é que eu devo confirmar este pedido? Quando eu recebo a mercadoria no meu estabelecimento, recebo juntamente com a nota fiscal, no qual eu vou, como é que se diz, conferir, com essa nota e fazer a confirmação do pedido. Ou seja, o mesmo sairá do pedido de compra direto para a compra, que é uma coisa que nós iremos observar mais adiante. Posso unificar mais de um pedido do mesmo fornecedor ou do mesmo fabricante. Tenho alguns relatórios, Esse relatório seria o comprovante padrão do pedido de compra. Esse mesmo comprovante que está sendo visualizado, ele vai como anexo, se caso eu queira enviar o comprovante para o meu fornecedor via e-mail. Então, isso logicamente precisa ter o Outlook instalado. Do lado direito eu tenho o total do pedido. Então daqui a pouco a gente vai saber um pouco sobre esse total do pedido. Bom, ao preencher o formulário ele pede a data, que seria a data que eu estou fazendo o pedido. Automaticamente ele vai para o campo de documento, que é criado também uma numeração interna. A data de faturamento do fornecedor, ou seja, a data prevista de faturamento pelo fornecedor. O código do fornecedor, a razão social, o nome fantasia do fornecedor, o frete, se é CIF ou FOB, ou seja, se é por conta do fornecedor ou é por conta do comprador. O código do tipo de recebimento padrão do fornecedor, a descrição do recebimento no caso do fornecedor, a transportadora que irá entregar esse produto para o cliente que fez o pedido. O mesmo ele lista
todos os fornecedores de um cadastro. E caso essa transportadora não exista, tenha a necessidade de ser cadastrado, existe o cadastro do mesmo, que seria um cadastro da transportadora. Seguindo o mesmo formato de adição e especificando todos os dados que o mesmo está solicitando. A data de embarque, ou seja, a data prevista de embarque, a data prevista para entrega no estabelecimento, né? Um campo para observações, o responsável pela tirada do pedido, no caso a pessoa que está logada no Singem, que confeccionou o pedido de compra, e o checkbox de cotação. No caso, ao marcar cotação, esse pedido de compra ele não tem mais o poder de gerar uma previsão, uma previsão de recebimento de material. Não, ele vai ter simplesmente o aspecto completo de cotação, ou seja, ele não vai influenciar nada lá no estoque em nível de recebimento, em nível de previsão de chegada de alguma coisa. Ao marcar a cotação, se eu for emitir aqui o comprovante, ele já se altera para cotação. O mesmo vai acontecer se eu mandar por e-mail. Bom, voltando a um pedido, dando continuidade, eu tenho duas guias, uma de produtos e serviços e outro de despesas. Ou seja, eu posso comprar a um fornecedor produto ou serviço, não é? Então, para que eu possa informar o produto que eu estou pedindo, eu tenho três formas. Na verdade, eu tenho quatro formas. Eu posso informar o código do produto, se eu souber. Posso pressionar F2 desde que o cursor esteja na coluna produto. Então, F2, ele vai dar uma visualização para que eu possa localizar a mercadoria por descrição, por código, pela referência ou pela aplicação, né? Então, nós estamos visualizando produtos preto e vermelho. Produto preto eu tenho em estoque, né? Produto vermelho é o produto que meu estoque está zerado ou está negativo. E ainda tem um produto verde, que é quando o produto está abaixo do estoque mínimo. Bom, posso localizar, como eu falei anteriormente, por descrição, por código, pela referência auxiliar, pela aplicação. Posso ainda filtrar por um grupo. Por exemplo, eu quero só visualizar o grupo de bombas, né? Não tem nenhuma bomba, mas vamos ver se tem algum outro tipo. Cama e banho, também não tenho. Deixa eu ver, material de escritório. Posso localizar aqui, material de escritório. Filtrou todos os produtos com material de escritório, né? Posso ainda filtrar por um fornecedor aqui é TOT, por exemplo, e ainda posso misturar, né? Posso criar uma variação de localizar o fornecedor e um grupo de um fornecedor. Por exemplo, o grupo de restaurante do fornecedor TOT. Bom, encontrei o produto, seleciono, dou Enter, o mesmo ele vai informar, ele já faz a busca, ele já vai mostrar o produto, a referência, todas as características que o sistema solicita. Bom, posso também inserir através de referência ou abrindo o Combo Box e localizando o produto, descrevendo, tipo carga, ele já encontrou a primeira carga. Em seguida, o sistema tem uma coluna que vai visualizar a unidade de medida do produto, uma coluna com volume, caso eu compre em embalagem fechada, né, caixa fechada. Automaticamente, ele solicita a quantidade que eu estou solicitando ao fornecedor. Ao informar a quantidade, o mesmo vai replicar na coluna de pedido, que é justamente a quantidade do pedido original. Temos a coluna de liberado, que seria a quantidade que eu recebi do meu fornecedor, independente se vai ser a quantidade solicitada por minha conta ou não. No caso, se tivesse alguma quantidade diferenciada aí para menos,
significava que eu recebi um pedido parcial, ou seja, eu pedi uma quantidade X e veio Y. Tem um campo de IPI, o campo de ICMS, o percentual de desconto, o preço atualmente acordado com o meu fornecedor, o valor do frete, se caso eu quisesse especificar o frete por produto, né, no caso, e o total, que seria a quantidade vezes o preço, daria o total. E aqui o custo é o último preço de compra do produto, é o último preço comprado. Dando Enter, o mesmo vai abrir uma próxima linha para que eu possa inserir o próximo produto, se houver. Dando Enter até o final, o mesmo vai dar o total do pedido na parte superior. Aí com isso nós estaríamos concluindo o nosso pedido de compra e em seguida podendo enviar por e-mail ou poderia imprimir esse comprovante e mandar através de fax. Bom, ainda no pedido de compra eu tenho uma guia de despesas, que seria uma guia de despesas acessórias. O que seria isso? Bom, no exato momento que eu estou solicitando uma certa quantidade de mercadoria para um fornecedor, pode ser que essa mercadoria gere uma despesas acessórias de um outro serviço, de um outro fornecedor. Por exemplo, um descarrego, eu preciso descarregar essa mercadoria. Então, essa despesa ele geraria uma data de vencimento, o número de uma duplicata ou, se porventura, nós adiantamos já com o cheque, o nome do fornecedor, no caso, quem está prestando o serviço do descarrego, o valor, o plano de contas e o tipo. Esse tipo é para a gente informar se ele é despesa, né? Porque automaticamente o pedido de compra, quando se transforma numa compra, ele alimenta o estoque e alimenta também o contas a pagar. No caso dessa despesa, ele já vai alimentar um título lá nas previsões de despesa. Então eu teria um contas a pagar referente ao fornecedor Conquest e teria uma previsão de despesa referente ao fornecedor que estaria fazendo o descarrego dessa mercadoria. Bom, o pedido de compra ele tem essa facilidade de lançamento, porém existe uma ferramenta magnífica nela que seria a sugestão de compra, ou seja, seria correto, antes de fazer um pedido de compra, eu confeccionar através de uma sugestão que o mesmo vai me dar através do meu estoque mínimo, que já foi alimentado no cadastro do produto. Então, para isso eu tenho um atalho, que seria o estoque mínimo. Ao clicar com o botão direito, ele abre um combo box, ele abre um pop-up, que eu posso selecionar a opção estoque mínimo ou Ctrl E. Então, automaticamente ele já vai abrir esse grid mostrando todos os produtos no qual eu tenho a necessidade de comprar para que eu possa atender toda a minha clientela através de uma média. Então, o mesmo ele me dá uma sugestão do quanto eu devo comprar pelo estoque atual e o mínimo que eu necessito. Então, o que é que ele está dizendo? Que esse item 00002 eu tenho um estoque negativo de 1.084, ou seja, eu estou devendo 1.084 ao meu estoque. Para que ele fique no mínimo de 100, eu preciso comprar 1.184 para ele pagar essa quantidade e me restar ainda essa no estoque. E com isso ele ainda me dá uma estatística aqui, ele ainda como é que se diz? Me orienta, me mostra o estoque máximo que tem lá registrado no cadastro produto, minha rotatividade diária, semanal, quinzenal e mensal, ou seja, ele fez uma média atualmente que eu vendo 1.992 itens. Bom, o mesmo serve para o 27, para o 28, para o 30, para o 31. Só que o seguinte, eu não sei qual seria o fornecedor que me fornece o produto 2, o produto 27, o produto 28, o produto 30. Então eu tenho um outro atalho
que seria filtrar o estoque mínimo por fornecedor. Então, se eu quisesse aqui um fornecedor, todos os produtos que eu necessito comprar do fornecedor Conquest Sistemas, eu clicaria duas vezes, eu clicaria lá no atalho Conquest Sistemas, e o mesmo só vai me filtrar tudo aquilo que está direcionado para o fornecedor ou o fabricante Conquest Sistemas, como o produto 30, o 2, o 35 e o 33. Caso eu queira atender a minha sugestão, basta eu selecionar o item e dar um Enter. O mesmo está jogando, alimentando minha lista de compra. É como se fosse aquela lista de compra que quando nós compramos na internet, que ele manda para o carrinho de compra. O próximo item seria o 2. Eu seleciono mesmo e dou um Enter. Ele lista lá embaixo pela quantidade sugerida. Bom, para que essa tela volte ao modelo anterior, volte às características do meu fornecedor, eu clico com o direito, tiro o filtro do fornecedor e tiro o filtro do estoque mínimo. Ele volta à característica anterior, mostrando data de embarque, data de entrega, descrição do recebimento, a transportadora e por aí vai. Eu tinha falado anteriormente sobre a guia de despesa. Essa guia de despesa ele gera um relatório chamado imprimir despesas. Esse relatório é muito importante porque você tem um controle através de relatório daquela despesa que foi gerada a partir daquele pedido de compra. Bom, esse pedido, ele no final, após você enviar por e-mail ou por fax, você só aguarda a chegada da mercadoria pelo fornecedor ou pela transportadora. Confere, né? Voltando lá novamente. Você localiza pelo documento. Confere a quantidade na coluna liberado, né? E você informa a quantidade que está chegando na nota fiscal do fornecedor ou do fabricante. Se porventura um dos itens ele chegou com a quantidade parcial, ou seja, uma quantidade menor daquela que você solicitou, você vai no campo liberado e informa a quantidade que veio na nota. Vamos dizer que nessa nota, esse primeiro produto 0001, ele veio a quantidade de 50 em vez de 100. Então você ajusta para 50, vai dando Enter até o final para concluir esse pedido de compra. No final, você vai confirmar este pedido. Quando você vai confirmar esse pedido, o sistema faz uma pergunta, se eu quero confirmar realmente o pedido, eu vou dizer que sim. Ele automaticamente percebe que um dos itens não foi atendido totalmente e pergunta se ele quer manter o saldo. Bom, a questão de manter o saldo significa que eu quero receber a quantidade que ainda está faltando. Se porventura eu não faço a questão daquela quantidade, que a que eu tenho realmente vai suprir minha necessidade, eu vou e ponho não. Caso eu coloque sim, esse pedido, a quantidade que está liberada será enviada para a compra, alimentando o estoque de forma positiva e alimentando o contas a pagar. E como é que se diz? O resíduo saldo restante vai ficar pendente ainda lá em pedidos de compra com a mesma numeração, como eu vou mostrar agora. Então, pedido não atendido totalmente, manter saldo, eu vou dizer que sim. Ele vai mandar aquela quantidade lá para compra, né? E daqui a pouco eu vou falar sobre a compra, mas para não deixar a compra do jeito que está pela metade, eu vou dar um sim aqui e vou fechá-lo de imediato. Então, automaticamente ele já deixou a diferença. Ou seja, pelo simples fato do pedido original ser 100, e aqui tem uma quantidade de 100, eu já pude perceber que eu já fui atendido com a metade, com 50. E com isso nós encerramos o treinamento de pedido de compra. Bom, saindo do pedido de compra e confirmando o mesmo se transformou numa compra, ele deixou de ser uma previsão de chegada da mercadoria, né?
e já deu entrada no estoque. Então, a compra que eu acabei de confirmar, o pedido de compra que eu acabei de confirmar, ele foi direto para a compra, né? No módulo de compra, dando uma visão geral, como eu tinha falado anteriormente, o produto já vai contar, já vai estar somando no estoque e já vai estar alimentando o contas a pagar. O estoque está aqui nessa coluna de quantidade e o contas a pagar, como estamos visualizando. A compra ele tem aquela barra de navegação que nós já conhecemos, a barra de localização que por padrão ele organiza por emissão, podendo ser alternado. Ele permite localizar pelo número do documento, pelo código do fornecedor, pela razão social, pelo número do conhecimento, porque minha compra ele pode também ter a parte da transportadora que eu preciso também localizar pelo conhecimento, se eu quiser rastrear justamente a transportadora que está vinculada a essa compra. Posso localizar pelo número do pedido, ou seja, o pedido anteriormente gerado, e ele volta novamente para emissão. Bom, existe uma barra de movimentação, né, que já conhecemos, que ele com um sinal de mais a gente sabe que é para adicionar um registro novo, editar um registro existente, gravar, porventura a gente necessite gravar por alguma edição ou porque a gente adicionou uma compra nova. Posso cancelar uma alteração ou posso cancelar uma compra. Esse cancelamento ele não vai excluir essa compra, ele vai deixar uma auditoria. Ou seja, ele vai cancelar, vai ficar a data aqui, ó, do cancelamento e automaticamente existem relatórios que ele notifica o motivo e as compras canceladas. Bom, tem algumas ferramentas que no final eu vou abordar sobre elas, vou falar um pouco sobre elas. Alguns relatórios, né? Ao adicionar uma nova compra, ou seja, a compra ela é alimentada através de uma confirmação de um pedido de compra, ou também a compra pode ser dada a entrada direta, ou seja, no sinal de adicionar eu posso fazer uma compra direta, ou seja, fiz um pedido por e-mail ou por telefone, não quis notificar o pedido de compra e aí fiz uma compra direta. Quando chegar essa mercadoria eu já lanço diretamente, só que corre o perigo de você não ter um controle sobre aquela mercadoria que você teria esse controle maior se tivesse feito um pedido de compra. Então geraria um erro menor. Ou não geraria um erro. A questão do XML é se eu quiser importar o XML de uma nota fiscal eletrônica do fornecedor. Ou seja, aquelas notas que o fornecedor manda através de e-mail, que seria o PROC XML, eu posso fazer essa exportação, no caso essa importação. Tipo, eu agrupo num diretório todas as notas que eu recebo, o espelho da nota, o XML da nota, né? Preencho todo o cabeçalho, né, referente ao fornecedor, e na hora de inserir os itens, eu não precisaria digitar um a um. Eu faria a importação e o mesmo seria alimentado em questão de segundos. Ou seja, você ganharia muito tempo e evitaria de errar alguns campos, porque ele já vem informando tudo na nota fiscal. Bom, seja transformando o pedido de compra numa compra ou lançando uma compra direta, eu tenho que informar a data de chegada da mercadoria pela data que eu recebi a nota fiscal. Este documento seria o número da nota fiscal, o código do fornecedor, a razão social, fantasia, CNPJ, ou seja, eu posso fazer a busca por CNPJ também, a data de emissão que vem na nota, o número do pedido, ou seja, o pedido de compra que está aparecendo é o pedido que eu transformei numa compra. Se ele estivesse limpo, se ele tivesse apagado, significaria que não existia um pedido de compra, e sim
essa compra foi lançada diretamente no formulário de compras. O código do tipo de recebimento do fornecedor, a descrição do recebimento do fornecedor, o CFOP, que seria a natureza da operação da compra, no caso, teríamos que preenchê-la. Então, ele lista aqui as mais utilizadas. Caso eu precisar de procurar, de usar alguma que não esteja no cadastro, que não esteja na listagem, eu poderia cadastrá-lo no cadastro de naturezas, informando, adicionando, logicamente, informando o número do CFOP, a natureza da operação, e se esse CFOP iria gerar um contas a pagar e se iria fazer parte de um faturamento. Esse tipo de CFOP é bom sempre solicitar ajuda com o contador, com a contabilidade. Aí tem um campo de observações para poder sair na nota fiscal referente a este CFOP, e o mesmo ele pode ser vinculado a uma situação tributária, justamente ao Código da Situação Tributária. Bom, vamos supor que esse seja com a compra dentro do estado, como está aqui, compras. Aí o mesmo automaticamente já chama o CFOP e vice-versa. O responsável por quem está fazendo essa compra, que seria a pessoa que logou, no sistema. O campo espécie, esse campo espécie está na nota, é só descrever o que está lá na nota fiscal. O peso bruto, o peso líquido, o modelo da nota, geralmente quando é nota fiscal eletrônica é o modelo 55, o número de série, que é habitual, o número 001. Na nota fiscal existe um campo de descontos, seria desconto real no total da nota. Tem um campo de despesas chamado de despesas acessórias, que também é em cima do total da nota, e essa despesa é atribuída pelo próprio fornecedor ou fabricante. O valor que está especificando na base lá da substituição tributária, o valor do ICMS substituto, caso tenha, tudo isso existe na nota fiscal. Incentivo fiscal, o valor do imposto para importação, caso nós necessitamos de emitir uma nota fiscal para retirada da mercadoria que foi importado, Então ele necessitaria de um cálculo, e esse cálculo ele exige o imposto de importação. O protocolo, esse protocolo é o número da autorização da emissão da nota fiscal eletrônica, quando nós utilizamos a compra para a emissão da nota fiscal de entrada. Os dados referentes à transportadora, no caso a data do frete, o tipo do frete, se é CIF ou FOB, ou seja, se é o fornecedor que vai pagar ou se é o cliente que está solicitando ao fornecedor. A transportadora, caso não tenha na listagem, pode ser cadastrado também no cadastro da transportadora em compras. O CFOP da transportadora, a natureza da operação da nota fiscal da transportadora, o número do conhecimento, que seria o número da nota fiscal da transportadora, o ICMS dessa nota, o campo de observações, o campo de numeração do lacre do transporte, a marca do veículo, e abaixo eu tenho todos os produtos que já deu entrada na minha empresa, como código, descrição, CFOP, porque o CFOP aparece aqui também, porque ele está replicando do CFOP que está no corpo da compra, Mas o mesmo ele aparece por item, porque pode ser que um ou outro item tenha um CFOP diferenciado. Caso exista, ele vai mostrar através do Combo Box o CFOP, a listagem de CFOP, o qual você deve informar o que está sendo especificado. A unidade de medida, o campo de lote, caso eu queira especificar o lote, se caso exista nesse produto. Logicamente, juntamente, quando tem lote, ele tem também data de validade. O volume, tem o volume, se caso eu comprar a mercadoria com a caixa fechada. A quantidade, no caso aqui, 50 unidades.
Redução na base de cálculo, existe essa coluna na nota. Se tiver alguma redução, basta ser informado essa redução. E é em percentual. O ICMS, que está destacando a nota, o IPI, se existir na nota, o desconto em percentual por item, o mesmo também tem essa coluna na nota, o valor unitário, o valor do frete e o valor total, que seria a quantidade vezes o preço unitário. Aí eu tenho um campo para armazenamento, se eu quiser informar qual seria o armazém que está guardando esse material. O mesmo mostra o último preço de compra, mostra a situação tributária, né? E mostra a CST, que é também o código da situação tributária, sendo este do PIS e COFINS, né? No final, ele vai fazer uma pergunta. Deixa eu alterar aqui, porque essa pergunta ele só vai aparecer se eu fizer alguma inclusão ou exclusão, porque ele já fez essa pergunta anteriormente e eu já confirmei, que é justamente se eu quero alterar o preço de custo. Então deixa eu alterar aqui alguma coisa, que é para ele recalcular. Eu acredito que ele vai fazer essa pergunta. Não fez. Então deixa eu tirar. Fechar e abrir novamente. Para ver se ele critica. Ele critica não, se ele pergunta. Não perguntou. Tá. Mas é o seguinte, ele pergunta se eu quero alterar o preço de custo. Então, essa alteração do preço de custo, ele vai depender muito da fórmula que eu estou utilizando, que seria em arquivo, configurações, cálculo do custo, pela média aritmética ou pela substituição de custo, utilizando a fórmula que está apontando no momento, que seria o preço de compra, né, os R$2, mais frete mais IPI. Então, se alterar esse preço de custo, automaticamente vai ser alterado todos esses produtos. O preço de custo novo vai ser apontado lá no cadastro do produto, né? E, por fim, ele alimenta o contas a pagar. Esse contas a pagar ele mostra no modo comercial, como estamos vendo aqui no cadastro no caso da compra, e também no contas a pagar no módulo financeiro, que mais adiante nós iremos abordá-los. Bom, e temos alguns relatórios, como imprimir comprovante, que seria o comprovante de lançamento, né? Esse comprovante de lançamento tem que bater igual com a nota. Eu tenho a emissão da nota fiscal de entrada, tenho como emitir etiqueta pela quantidade que está sendo visualizada, porque essas etiquetas também ele pode ser gerado lá em relatórios de forma unitária, individual. Aqui não, aqui se eu pedir para emitir etiqueta, ele vai imprimir 50 desse item, 10 dessa e 1000 dessa. Então, através de uma configuração de etiqueta. Então, etiquetas para produtos, no caso ele está selecionado essa aqui chamada de grande, todas com o modelo PIMAC, né? É bastante conhecido. Se você for procurar por essa medida, vocês vão encontrar. Então, ó, clicando aqui, ele pergunta se eu quero emitir alguma etiqueta vazia para alguma notificação manual. Quando eu peço para dar um OK, vamos ver se ele visualiza alguma coisa aqui para a gente. Pronto. O modelo que está configurado lá como grande seria este aqui. Ok. Nós temos autorização de pagamento, ou seja, caso caso a pessoa que coordene o setor de compras, ele também seja a pessoa que efetue pagamentos, ou já pegue a autorização desse pagamento com o seu chefe, para que deixe já pré-definido na hora do vencimento, ele já efetuar o pagamento. Então seria esse aqui, autorização de pagamento. Ele emite um formulário com o número, os dados logicamente da empresa, né? Quem seria o fornecedor, né? E seu endereço, o documento, a data de vencimento, o valor e o visto do seu coordenador, do seu gerente, do diretor, dando o aval para ele pagar
esse valor quando se vencer, na data que está especificando aqui no vencimento. E o último, eu tenho como emitir as despesas, aquelas despesas acessórias que eu mostrei para vocês lá no pedido de compra. Então eu posso clicar aqui, é como se fosse também um ciente, né, de que nós temos algo a pagar de uma despesa gerada para este fornecedor ou este fabricante. Bom, com isso nós encerramos a parte de compras e iremos agora para as pré-vendas, ou seja, o pedido de venda. Bom, é basicamente o mesmo caminho, só que é o inverso. O pedido de compra, ele nos dá uma previsão de chegada daquela mercadoria. Quando chega, eu transformo, ou seja, eu confirmo, o mesmo vai para a compra dando entrada. O pedido de venda ele faz o mesmo formato, só que é saindo, ou seja, a pré-venda ou pedido de venda, ele vai gerar uma reserva para o meu cliente, sabendo que o pedido de venda ele pode ser um pedido ou pode ser também uma cotação. Quando pedido, gera uma reserva para o meu cliente. Quando cotação, o mesmo não irá fazer a reserva, e sim só a cotação, e o mesmo é identificado no relatório de estoque na coluna chamada reserva. Bom, então, só para conhecermos a pré-venda, eu tenho aqui o formulário aberto. Nós já conhecemos a barra de navegação, a barra de localização, que ele não localiza por emissão, ele organiza por emissão, localiza pelo número do documento, pelo código do cliente, seria este, pelo nome do cliente, pelo nome fantasia, pelo fone do cliente, pelo CNPJ, já colocando a máscara, pelo CPF, pelo número da chave, que é o número deste documento aqui, que é o documento interno, e volta para a emissão. A barra de movimentação é muito familiar também, né? Eu não tenho como excluir uma pré-venda, e sim como cancelar uma pré-venda, ou seja, ele não vai ser excluído, ele vai ser notificado aqui onde vocês estão vendo, que é o número onde tem o total do pedido. Ele vai notificar a data do cancelamento e vai servir de auditoria e entrará também no relatório ele vai entrar no relatório de pré-vendas canceladas. Bom, ao adicionar uma nova pré-venda, automaticamente eu preencho a data de emissão, ou se eu der o Enter, ele já pega a data do dia. A documentação também é alimentada automaticamente. Aí tem o código do cliente, o nome do cliente, né? A razão social ou o nome do cliente, o nome fantasia, o CNPJ, o responsável pela confecção do pedido de venda, né? Ele grava o usuário, né? Ele grava o usuário e a data e a hora que foi feito. Temos essa prioridade, né? Essa prioridade para a gente saber quais são os clientes que têm prioridade 1, 2 ou 3. A data prevista de entrega da mercadoria no meu cliente, o nome do vendedor, que ele já puxa automaticamente do cadastro do vendedor, então ele visualiza, como vocês estão vendo, né? E já traz a comissão. Podemos informar um vendedor 2, caso seja necessário, juntamente com sua comissão. A tabela padrão do cliente, né? Aqui o mesmo já traz do cadastro do cliente, podendo ser alterado de acordo com o modelo da tabela que está sendo visualizado no momento. O tipo, ou seja, o código do tipo de recebimento, a descrição do recebimento, o peso bruto e o líquido, que o mesmo será informado desde que o produto que ele esteja comprando lá no cadastro do produto esteja
alimentado o campo de peso líquido e bruto. A transportadora, caso seja CIF ou FOB, se tiver a obrigatoriedade de informar a transportadora, o mesmo ele vai listar, ou, se caso não houver, nós iremos cadastrar em naturezas. Desculpa, no cadastro da transportadora. A placa do veículo, o frete CIF ou FOB, a pessoa de contato, no caso, aquele contato principal que está cadastrado lá em outros contatos no cadastro do cliente. Existe um campo de observações, lembrando que esse campo, quando for confirmado para venda, o mesmo sairá na nota fiscal. Existe um campo de status, né? Esse campo de status, ele é criado no cadastro de status. Bom, para que serve? Para monitorar o estado da minha pré-venda. Se ela está em separação no estoque, se já foi finalizado, se já está autorizado eu faturar. Então isso depende muito de cada empresa. Então, como tem aqui, ó, entregue, pendente, produção, realizado, ou seja, é o andamento da pré-venda antes dele ser confirmado. A área que o mesmo está montando, né, a área que o mesmo faz parte, essa área é a responsável pela alimentação do relatório de carregamento, caso eu emita um relatório de carregamento por área. A espécie, esse campo vai alimentar a nota fiscal quando nós solicitarmos a emissão da nota. Eu posso estipular um desconto em dinheiro no total dessa venda, um desconto em percentual no total dessa venda, ou seja, eu não posso dar os dois descontos, ou um ou outro. Bom, eu tenho um checkbox de desconto. Caso eu marque esse checkbox, eu estarei vendendo todos os produtos pelo preço especial. O preço especial é aquele que tem no cadastro do produto que fica ao lado do preço de venda. Cotação. Bom, se eu pedir para emitir um comprovante, ele me diz que é o comprovante da pré-venda. E o mesmo, como eu falei anteriormente, vai gerar uma reserva para o meu cliente. Se eu marcar cotação, o mesmo, ele não vai me gerar uma reserva e o comprovante ele muda para cotação. Esse comprovante eu posso enviar por e-mail ou emitir e mandar por fax. Eu tenho um campo de S, que é o ICMS substituto. Quando o mesmo está marcado, significa que eu vou repassar o valor do ICMS substituto para o meu cliente, caso eu venda algum produto que tenha substituição tributária. O R marcado significa que eu estou informando que será emitido nota fiscal para este cliente. Indo para os produtos, observe que ele tem produto barra serviço. Eu posso vender produto, posso vender serviço, né? Esse produto, ele está vermelho, não é porque não tem no estoque. Esse produto está vermelho porque eu estou vendendo com preço zerado, ou seja, o preço dele está abaixo do preço de tabela. Então, aproveitando essa pré-venda, eu vou atualizar a data do mês, o mesmo já está atualizada a data, eu vou só mudar o produto. Vou pôr o produto 00001, que eu posso localizar de diversas formas, né? Informando o código, procurando pela descrição ou voltando para o código, pressionando F2. O mesmo ele vai informar os produtos em vermelho que está com estoque zerado ou abaixo, o produto verde que está abaixo do mínimo e os produtos pretos que tem estoque, né? Quando eu dou um Enter, automaticamente ele traz para a listagem de venda. Ele mostra a unidade de medida, o lote, se houver, né? Esse lote, se eu quiser especificar, existe um atalho. Basta eu clicar com o botão direito e pedir para listar os lotes aqui.
Ele, se existisse em lote, eu poderia vender de um lote 1 ao lote 2, um lote 3. Né? A coluna de estoque, ou seja, ao pressionar a ferramenta de calcular estoque, ele vai mostrar o estoque atual desse produto. Então vamos lá testar. A quantidade não pode ser zero, ou seja, ele está especificando aqui a quantidade que está zerada do produto. Eu vou dizer que 10. Aí se eu pressionar agora calcular estoque, ele vai me dizer o estoque atual desse produto. Ele está dizendo que eu tenho 1.446 unidades. Então, ao preço de R$210. O cliente me solicitou 10 e eu pretendo liberar 10 para ele. Então, esse preço de venda, ele está puxando pelo preço normal lá do cadastro do produto, preço de venda normal. Se eu vender por menos, se eu tiver permissão, o usuário Conquest tiver permissão de vender por menos, o mesmo irá ficar vermelho, porque está vendendo abaixo do preço de tabela. Existe um campo de desconto. Ele informa a data de entrega por item, né? Porque eu tenho a data de entrega aqui em cima do total da pré-venda, aliás, informando que essa data seria para todos os itens. Porém, se tiver algum item que eu não possa informar, que eu não posso entregar na mesma data que está lá em cima como padrão, é só alterar por item. Bom, o total, que seria a quantidade que o cliente solicitou vezes o preço, que dá 2.100. O mesmo já traz do cadastro do produto o IPI, se houver, o ICMS e a comissão. No caso aqui a comissão ele já mudou, porque provavelmente a comissão está para o produto individual. Bom, vou dando enter até o final, né? Caso você não quiser informar outro item, vou dando enter até o final e o mesmo irá mostrar o total do pedido e o total liberado. O total liberado ele está batendo com o total do pedido, porque o cliente nos pediu 10 e eu estou informando que eu vou liberar 10. Se caso eu não fosse atendesse com a quantidade parcial, ou seja, menor do que ele sugeriu, como eu posso colocar no exemplo agora aqui, está dando um bugzinho aqui, mas isso aqui é fácil de resolver. Então vamos lá. Vamos supor que eu libere só 5 para ele. Então o total do pedido seria 2.100 e o total que eu vou liberar para ele vai ser a metade, vai ser R$1.000,50. Ao confirmar este pedido de venda, o sistema vai detectar que eu estou mandando para o cliente menos do que ele nos solicitou. Aí ele vai fazer aquela mesma pergunta: se eu quero manter saldo. Ao manter saldo significa que eu vou mandar o restante depois para este cliente, tá? Existe uma última ferramenta que é para unificar os pedidos de venda, né? As pré-vendas, ou seja, eu posso ter mais de uma pré-venda do mesmo cliente. Então eu posso agrupar para mandar tudo numa nota só. Isso facilitará, né? No caso de vez eu estar mandando 3, 4, 5 notas, eu posso agrupar e mandar uma única nota. E temos também uma forma de enviar para a pendência. O que é pendência? São aquelas vendas para aqueles clientes que compram, vai acumulando aquelas compras, né? As vendas que a gente faz para ele, e no final do mês é acertado, soma tudo, né? E manda um único boleto para ele, se for em boleto, logicamente, e manda uma única nota. Bom, essa pré-venda, quando nós recebemos, no caso a gente emite aqui, ó, o comprovante para o cliente, eu posso mandar também por e-mail. Tem um relatório que é o mapa de separação. Esse mapa de separação, ele é enviado direto, ele não visualiza esse relatório, ele é enviado direto para o setor de estoque. Então, eu vou formular ele aqui na área de trabalho, né, como mapa de separação. Vou salvar na área de trabalho. O mesmo ele salva aqui em PDF, o qual ele chegará dessa forma que vocês estão visualizando para o setor do estoque, né? E existe um outro mapa, um outro relatório que é para programação de produção.
Esse relatório de programação de produção, ele serve para aqueles produtos que eu posso dizer que é produto acabado, que é aquele produto que eu estou vendendo, mas que ele foi fabricado na minha empresa. Ou seja, ele vai mostrar a matéria-prima que vai ser utilizado para aquele produto acabado. Então, visualizando, seria isso. Então, esse aqui tem um exemplo. O produto acabado seria esse produto 000001, do qual os mesmos existe uma matéria-prima que vai compor este produto acabado, na quantidade de 10. Então, o mesmo está dando saída de 10 vezes mais na matéria-prima. Esse mesmo produto, pelo simples fato dele existir uma fórmula de produção, você visualizando aqui no checkbox, na guia de pré-produção. Então, ele mostra todos os produtos que é envolvido nesse produto final. Bom, existe aqui uma guia de contas a receber que é opcional, ou seja, a lógica diz que a pré-venda, ou seja, o pedido de venda, ele não gera contas a receber. Só que existe alguns clientes que, mesmo ele fazendo uma pré-venda, sem ele entregar a mercadoria ainda ao cliente, ele já faz o recebimento. Às vezes ele já recebe antecipado, ele já quer monitorar, ele já quer criar o contas a receber dele a partir da própria pré-venda. Existe uma guia também de consignação para aqueles clientes que trabalham com serviço. Exemplo, pintura de um prédio, pintura de uma sacada, que o mesmo precisa trabalhar com controle dos produtos que está saindo de sua empresa, né, como consignação, para que no dia da conclusão da obra, lá, né, na conclusão do serviço, ele retorne. Então seria o produto, né, vamos colocar o produto 001 mesmo. Eu estou dizendo aqui, que vai sair 4 produtos desses, a data de saída hoje, provável retorno para o dia 20/4, e uma forma de eu controlar se esse produto foi devolvido ou não, independente se já passou da data de retorno ou não. Ele só volta para o estoque no momento que eu informei a data de saída, ele já deu baixa do estoque na quantidade que está sendo especificada aqui, que seria 4. E ele só retorna para o meu estoque quando eu mudar o status de devolvido para sim. Sim ou não. S ou N. Bom, por fim, ele vai dar o total. E aí eu vou e confirmo para que ele deixe de ser uma reserva para o meu cliente e realmente dê baixa do estoque e alimente o contas a receber quando o mesmo já for confirmado para a venda. Confirmando, ele identificou que aquele produto eu estou mandando pela metade. Então ele informa aqui, pedido não atendido totalmente, pergunta se eu quero manter saldo. Eu vou dizer que sim. O mesmo será exportado para venda, aquela quantidade que foi especificado lá no campo, na coluna liberado. Bom, o mesmo detectou que houve divergência na venda, né? Que ele diverge, o recebimento diverge da venda, será recalculado, ou seja, ele vai recalcular para o valor real. Então, quando der OK, ele já está lá especificando o valor que realmente está sendo cobrado, né? Já no módulo de venda, eu vou fechar aqui e vou abrir de novo, porque a venda não é obrigado a ser alimentado quando a gente confirma uma pré-venda, né? Essa venda eu posso alimentar manualmente, né, adicionando direto. Ou seja, eu tenho um cliente na minha frente, ou então eu tenho um cliente através da minha televendas, que aí ele está me dizendo o que precisa e eu já estou adicionando direto. Só que corre o perigo de eu emitir aquela nota e não ter a mercadoria, ou corre o perigo de eu estar cancelando muita nota fiscal ou cancelando muito formulário de vendas. Então, o ideal seria eu confeccionar primeiro uma pré-venda, ou seja, um pedido de venda,
quando o estoque me der o feedback, ou seja, está tudo separado, está tudo tranquilo, está tudo nos conformes. Né? Tanto que pode surgir a questão de eu liberar uma parcial, justamente porque o estoque me informa um valor, mas no físico tem um outro, por descontrole interno, não do sistema. O sistema funciona perfeitamente a questão de controle de estoque e de tudo. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Navegação já conhecemos. Localização organiza por emissão, organiza por emissão, localiza por documento. Lembrando que esse ele pede para dar um enter. Né? Número do documento, esse está aqui. Número do pedido, ou seja, esse aqui, por exemplo, ele não foi feito uma pré-venda. Quando é feita a pré-venda, ele informa o número da pré-venda. Como vocês estão, deixa eu procurar um aqui. Como vocês estão vendo nessa pré-venda de número 1515. Tá? Se eu fechar e abrir novamente. Pronto, essa pré-venda aqui. O código do cliente, o nome do cliente, o nome fantasia, o número do CPF ou CNPJ do cliente, a pessoa de contato desta empresa, né, o contato principal, a data de saída. Essa data de saída ela vai especificar na nota fiscal, tanto a de emissão quanto a de saída. Pré-venda, como eu falei anteriormente, né? O nome do vendedor com sua comissão, que ele já vem, no caso aqui da pré-venda, ou alimentado manualmente, ou pré-determinado já no cadastro do cliente. O vendedor 2 e sua comissão. O campo de desconto no total da nota em valor, em dinheiro. Total de desconto, o desconto em percentual no total da nota, ou seja, eu só posso dar um ou outro. Algumas despesas acessórias, né, que possam existir, e esse será cobrado também na nota. A natureza da operação, ele já vem automaticamente, ou seja, ele já identifica se o cliente é dentro ou fora do estado, né, trazendo como padrão o CFLP 5102, que é venda para comercialização dentro do estado. A tabela padrão definida já no cliente, eu podendo ser alterado na hora. O responsável, ou seja, auditoria, quem realizou essa venda, data e hora. O código do tipo de recebimento desta venda, a descrição do tipo de recebimento, peso líquido e bruto, ele já puxa automaticamente quando a gente alimenta o produto, desde que o mesmo seja alimentado corretamente com o cadastro do produto, com peso líquido e bruto. A espécie, ou seja, o que eu vou escrever para sair no campo espécie da nota fiscal. O frete, se é CIF ou FOB. Quem seria a transportadora. Né? Se o mesmo não existir, eu posso cadastrá-lo no cadastro da transportadora. O valor do frete, a data do frete, número do conhecimento, ou seja, o número da nota fiscal da transportadora, com seu ICMS e o seu CFLP, a placa do veículo, a unidade federativa da placa, a marca do veículo, o campo de observações, o número do recibo da nota fiscal eletrônica. Quando nós emitimos a nota fiscal eletrônica, antes de ser aprovada, é criado o número deste recibo para monitoramento. O status, né, que nós vimos anteriormente lá na pré-venda ou no pedido de venda. As retenções, essas retenções são os valores de impostos quando nós vendemos serviços. A numeração do lacre da transportadora, o número do protocolo, né, que seria o número da autorização da nota, quando é emitida a nota fiscal eletrônica. Tem alguns checkbox, no caso esse PDV, significa que se eu for emitir se eu fizer uma venda e marcar esse PDV, ele desabilita o estoque e o contas a receber. Né? Ou seja, ele não vai dar saída do estoque desse produto, nem vai alimentar o contas a receber. O campo DV, que significa que seria uma devolução. O imposto substituto, ou seja, uma vez marcado,
Se o produto que eu estou comercializando tiver substituição tributária, o mesmo será repassado para o cliente. A informação do ER, que isso é muito importante na hora que a gente vai emitir a nota fiscal. E aqui o produto, né? O seu código, a descrição, naquele mesmo formato F2 ele localiza o produto. Posso escrever o código do produto direto aqui que ele vai encontrar. Posso localizar pela descrição também. O mesmo mostra a unidade de medida, o volume, caso eu trabalhe vendendo em caixa. No caso, a quantidade do produto, né? No caso, 5 unidades aqui. O preço unitário do produto. A coluna de desconto, né? Que é desconto em percentual por item. O lote, que eu posso pressionar Ctrl L ou clicar com o botão direito e pedir para listar. Deixa eu ver onde é que está o Ctrl L aqui. Está aqui em cima, lotes. Ou eu posso pressionar Ctrl L. Tá. O IPI, o ICMS, o CFOP, que eu posso mudar se caso nos vários itens que eu estou informando, um deles pode possuir um CFOP diferenciado. A comissão, né? Ele mostra também por item. O armazém, esse armazém ele também visualiza e pode ser localizado aqui, ó, armazéns. Ele informa qual é o armazém que está informando aquele produto para poder ele dar baixa do armazém. A situação tributária, o campo de validade e a situação tributária do PIS e COFINS. Bom, no final ele dá o total da fatura, no qual eu posso emitir o relatório de vendas, o comprovante de vendas, emitir a nota fiscal, posso imprimir o boleto de cobrança aqui, no caso as duplicadas dos bancos, seja Banco do Brasil, seja Caixa Econômica, os principais bancos nós temos a configuração já padrão. Então vamos lá, vamos tentar emitir aqui um boleto bancário do Bradesco, por exemplo. Opa, só que aqui o tipo de recebimento está em dinheiro, ele não vai. Então vamos procurar um outro cliente. Pronto, esse aqui, vamos ver se ele vai. Não, esse é uma devolução. Boleto para 30 dias. Tentar emitir esse boleto para o Bradesco. Bom, o mesmo, como ele imprime diretamente na impressora, ele manda diretamente para a impressora. Eu estou salvando aqui em PDF. Deixa eu pôr uma impressora de PDF aqui padrão. Bom, pode ser esta mesmo. Então, vamos lá novamente. Bradesco. Vou salvar aqui como boleto na área de trabalho. E vou lá visualizá-lo. Vamos lá. Boleto. O mesmo emite no formato A4, porque está pré-definido como A4 para aquela operação financeira, mas ele também emite no pré-impresso, que são aqueles boletos que é fornecido pelo banco em formulário contínuo, bem estreitinho. Bom, e no final eu tenho também um mapa de separação. Por que existe um mapa de separação também na venda? Porque eu posso fazer a venda direta e esperar uma posição do pessoal do estoque, né? Que estão separando lá, aí eu posso emitir pela própria venda. Bom, com isso nós encerramos o módulo de vendas. Módulo de inventário de estoque. O inventário de estoque é o balanço físico da empresa. Então, é através dele que eu faço minha contagem, confronto com o meu estoque físico, confronto o estoque que está sendo informado no sistema, eu confronto justamente com o meu estoque físico e vejo se ele está batendo. Então, uma visão geral, nós temos aqui, ó, inventário de estoque, barra de navegação, a barra de localização
que ele não abrange tanta coisa, né? Referência ou descrição, e o documento. Tem a barra de movimentação, onde eu posso adicionar um inventário, né? Tenho como desfazer o processo, ou seja, eu executei e a execução, um dos itens estava com erro. Eu posso estorná-lo, consertar e executá-lo novamente. Aqui, o sinal de mais é para eu adicionar um inventário novo, né? Posso excluir um existente, não devo, mas posso. Posso editar, né? Aí gravo, cancelo. O que está executado, ele não deixa mais executar. Então vamos ver se tem algum aqui sem estar executado. Vamos desfazer um. Pronto, ele fica da forma que vocês estão visualizando. Ele não está executado. Bom, nesse caso, para que eu possa fazer um balanço físico, eu preciso de um suporte, ou seja, de uma prancheta com uma tabela de todos os meus produtos, para que eu não tenha que perder muito tempo escrevendo o código do produto, a descrição e a quantidade. Eu preciso só contar meu item e informar a quantidade. Então, para isso, eu tenho alguns relatórios que dão esse suporte. Então, ó, tabela de inventário por descrição. Ele vai dar por ordem alfabética todos os meus produtos, mostrando código, descrição e um campo de quantidade onde eu vou preencher a caneta, de preferência. Eu tenho uma tabela de inventário por fornecedor, no qual eu posso escolher todos os produtos de um único fornecedor ou de todos. Então ele vai visualizar separado por fornecedor todos os produtos do fornecedor com quais sistemas. No caso, ele até especifica aqui dividido por lote. Não sou obrigado a ter lote. Aí eu tenho duas colunas de quantidade que eu posso utilizar da forma que bem entender. Mas utilizado por grupo, que ele dá, como é que se diz? Ele faz com que a gente possa localizar de um único fornecedor, de um grupo desse determinado fornecedor, ou todos, e até mesmo visualizar os produtos de uma localização, ou seja, de uma rua, da prateleira X, do armário Y. Então ele vai pegar só os produtos daquela localização dele no estoque. Então eu vou colocar todos e todos para ele visualizar melhor. Então vamos lá, ó. Tabela de inventário por grupo, separado por grupo, ó. Eu não especifiquei qual era o grupo, então por isso que ele está separando por grupo. Então grupo de aluguel de máquinas, então ele diz lá, ó, retroescavadeira, então do grupo de ave, grupo de informática, grupo de mangueiras em PVC e por aí vai. Bom, eu imprimindo isso aí, ficaria uma forma bem mais fácil de alimentar com a devolução de todo aquele material para que uma pessoa responsável possa fazer o lançamento do sistema. Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui o inventário novo e informar a data desse inventário. Vamos dizer que esse inventário foi feito hoje, dia 16/4. Ele automaticamente já cria um documento, um campo de observações. Todos esses campos que vocês estão visualizando, como alteração do volume, quantidade e de custo, será informado depois que for executado. Então, o sinal de mais dessa barra de movimentação maior é para eu informar a data do inventário e ser criado o documento. Outra barra de movimentação com o sinal de mais é para informar o produto que está sendo inventariado. Então, vamos supor que seja o produto 00001. Seguindo o mesmo formato, posso digitar o código se eu souber, localizar por descrição ou localizar pelo F2. Bom, automaticamente, como está na visualização, o inventário de estoque existe duas visualizações. A visualização para aqueles clientes que não trabalham com lote, e a visualização daqueles clientes que trabalham com lote. Com lote ele mostraria aqui lote e validade e armazém, volume e quantidade. Nesse caso, como ele não trabalha, é só volume e quantidade. O volume seria aquela questão que eu falei, que seria a quantidade de caixas, né? Vamos supor que a gente não trabalha com caixas, 5 unidades. Então vamos dizer que nós contamos esse produto 1, o mesmo ele está informando que no estoque tem 38.210. Nós contamos lá
e só encontramos 35 mil. O produto 00002, que é esse tanque de capacidade de 7 mil litros, também eu trabalho com unidade, né? Embora a unidade de medida dele aqui está alimentada de forma incorreta, aqui é a unidade de medida para ser metro, quilo, grama. Então, vamos lá. Ele está me informando que está negativo em 84. E eu contei lá, não tinha nada, está zero. Tudo bem. O produto 00003, ele está dizendo que tem 1.279. Vamos supor que eu encontrei mais. 1.285. Bom, e um quarto item, que seria o 00004, eu vou dizer que eu encontrei a quantidade correta. Não, esse aqui está negativo, eu quero um que esteja positivo. 00005. Pronto, eu contei e bateu 3.192. Pronto, eu informei vários tipos, né? Ao executar, o estoque deixa de ser este para ser este aqui, o que foi do inventário. Então ele deixa de ser 38.210 para ser 35.000. Executei. Vamos localizar para saber se o produto 001 está 35.000 realmente. Ó. Consulta, venda barra estoque. Produto 001 está 35.000. Então eu acabei de consertar. Aí esse primeiro relatório, quando eu tinha mostrado para vocês, é o resultado depois que eu executei. Por isso que ele preenche aqui a quantidade de volume, bateu, né? Foi zero, porque a gente sempre contabilizava zerando o volume. A quantidade de alteração aqui, ó, estou com um valor negativo de 3.120. E o custo total, ou seja, está me faltando 3.120 produtos e está me dando um furo de 20.452,33, como podemos visualizar neste primeiro relatório. Então, ó, o estoque estava esse, nós inventariamos este. Pelo custo de R$ 6,38, ele sentiu falta de 3.210. 3.210 equivale o quê? A 20.466,96. Seria o quê? 6,38 multiplicado por 3.210. Esse segundo produto eu zerei. Eu não encontrei nenhum produto, então é obviamente que ele estaria zerado. Então ele vai contar que teve uma sobra de 84, mas como o custo estava zerado, ele não vai contabilizar nenhum ganho aqui para mim. Esse outro já mostra. Então eu encontrei 6 a mais. A 2,44, ele me deu um ganho de 14,63. E o último, como bateu, não sentiu falta nem sentiu sobra. Então ele bateu. Então não vai dar diferença nenhuma. O total do meu estoque, desses itens, o quanto valia esse meu inventário, né? Quanto valia meu estoque, o quanto vale meu inventário a partir de agora, desses itens, quanto ele detectou de falta, né? que estava faltando no meu estoque, que equivale a 8,18% do que eu inventariei. E as sobras, muito pouco, né? 0,01%. E com isso, nós finalizamos a parte comercial.